Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para mim é uma grande alegria quando chega essa hora, para essa nossa conversa ao redor da preciosa Palavra de Deus. Hoje eu quero comentar alguns parágrafos da mensagem Apocalipse, capítulo 4, primeira parte, para tratar dessa segunda parte do sétimo selo, que para nós é muito importante, que é chamada a voz da ressurreição ou a voz de arcanjo. Essa voz que convoca a igreja para subir. Evidentemente que nós sabemos que a hora em que nós estamos vivendo, é a hora final, é o chamado da igreja para o arrebatamento. E nós conhecemos que esse poder está exatamente nessa promessa, nesse desdobramento do sétimo selo, de acordo com 1 Tessalonicenses capítulo 4, que o mesmo Senhor descerá do céu, primeiro com alarido. Todos nós sabemos que essa foi a mensagem do sétimo anjo. A segunda parte, que é a voz de arcanjo, veja, essa é a voz da ressurreição, é a voz que convoca a igreja para cima. E isso começa exatamente com a igreja que está viva, porque a Bíblia fala que os últimos seriam os primeiros e os primeiros seriam os últimos. Por isso disse o profeta que haveria um novo Efésios aqui dentro da era da Laodiceia. E no capítulo 2 de Efésios está essa ressurreição, esse poder vivificador que vem através da palavra, através da mensagem. Veja, a primeira parte foi o alarido, chamando a igreja, reunindo-a ao redor da palavra, colocando ela num lugar seguro e trazendo a ela o alimento espiritual em seu devido tempo. Mas haveria uma santa convocação nesse 8º dia, de acordo com Levíticos 23, essa santa convocação para essa saída. Então, há uma igreja que está sendo vivificada, que ouviu essa voz, que ouviu o subir cá. Nesse momento agora o subir é subir acima da incredulidade, de todo o mundanismo, de todo o pecado. Porque veja, a Bíblia fala que essa igreja seria sem mancha e sem mácula, seria santa e irrepreensível diante dele em amor. Então, o mesmo Espírito que vivificou a Jesus está vivificando a igreja, vivificando nossos corpos mortais em ordem, nessa ressurreição, nesse 8º dia, nessa santa convocação. Então, no livro de Apocalipse, capítulo 4, a partir do versículo 1, nós temos essa mesma voz, que o profeta chamou de a voz de arcanjo, a voz da ressurreição, que chamou João para cima. Então ele disse que essa seria a voz que chamaria a igreja. E essas são as vozes dos 7 trovões. Veja, trazendo a fé de arrebatamento, trazendo o avivamento prometido para tirar a igreja da terra no arrebatamento. Porque disse o profeta que seriam necessários essas 7 vozes, esses 7 trovões, para trazer essa fé de transladação, essas obras maiores, essas obras que nunca foram praticadas antes. Veja, até aqui tivemos fé para curar os enfermos, expulsar os demônios e assim por diante. Mas agora é uma obra maior, é uma ressurreição. Veja, é um chamado para a glória, é um chamado para sair agora dessa dimensão e entrar nas dimensões celestiais. Veja, essa fé, essa obra maior que foi guardada para esse tempo do fim. Veja, por isso disse o Espírito, através do profeta, naquela carta que foi escrita e que está dentro do livro das 7 eras, especificamente na carta à igreja de Pérgamo, aonde disse o Espírito ao profeta: a noiva sabe o que o Espírito quer fazer com a palavra. Porque Jesus disse no 4º selo que a palavra é Espírito. Veja, essa voz que sai de dentro da mensagem. Porque todo o trabalho do irmão Branham foi precursar a vinda da palavra. Ele já foi embora, mas agora temos em nossas mãos, temos as fitas. Veja, a voz que sai dessa mensagem. Evidentemente que não é a voz humana, mas é a voz do Espírito, chamando a igreja. Quando você lê a mensagem, essa voz te atrai, essa voz
endireita o seu pensamento, essa voz vivifica o seu coração para viver nas promessas da mensagem para essa hora, e você ouve esse chamado para fora, para subir, porque os demais não são despertados, os demais são enganados, veja, pelos cuidados dessa vida, os demais ouvem um falso evangelho, eles não se sentem atraídos para sair, para olhar para cima, eles não acreditam no 7º selo, eles não creem que chegou a hora, eles não creem que estamos exatamente na hora do arrebatamento, porque não ouviram essa voz não tem soado em seus corações, porque essa voz de arcanjo é a mesma voz que chama João em Apocalipse 4. Então note, depois dessas coisas, depois do quê? Depois que terminaram as eras da igreja, então temos um 8º dia, uma santa convocação, um chamado para sair. Olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui. Esse é o chamado, essa é a voz de arcanjo, essa é a chamada para a igreja. Veja, e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Então, esse chamado para essa subida, essa santa convocação, veja, em ordem para o arrebatamento. Uma igreja vivificada, uma igreja ressuscitada, uma igreja preparada, que ouviu essa voz do arcanjo. Veja, não mais apenas o alarido, a mensagem, veja, o chamado para se juntar ao redor da palavra, mas agora o chamado para subir. Primeiro, tivemos um chamado para nos posicionar ao redor da palavra, mas agora é um chamado para subir. Veja, uma santa convocação, subir cá. Então há uma igreja que tem ouvido essa voz. Então diz o profeta, nessa mensagem, Apocalipse capítulo 4, primeira parte, parágrafo 149. Então veja, essa é a interpretação dada pelo profeta para esse evento de Apocalipse 4, verso 1. Veja, havia uma voz, olha a palavra, a voz, que o chamou. Por isso, 7 trovões em Apocalipse capítulo 10 é a voz de arcanjo. É a voz chamando a igreja para subir. Veja, essa voz está saindo de dentro da mensagem. Nós não necessitamos mais das grandes campanhas de avivamento ao redor dos dons. Isso já está no passado. Mas nós temos o segredo. Aquele segredo que José teve. Ele tinha o segredo das sete espigas, do alimento. Veja, em tempo de crise, de depressão, de seca, de fome, José, um tipo perfeito de Cristo, na 4ª base. Veja, um tipo perfeito agora de Cristo, o Espírito Santo, reinando sobre nós. E veja, José, ele era o segundo depois de Faraó. E ele montou o 2º cavalo de Faraó. Ele era o 11º filho. Veja, para lembrar os trabalhadores da hora 1/10, para lembrar da 2ª cavalgada de Apocalipse 8, Apocalipse 10, verso 8, e tornou o anjo a falar comigo. Veja, essa é a santa convocação, essa chamada, o anjo chamando agora a igreja para subir as dimensões celestiais. Que hora estamos vivendo, amados? Veja, vamos falar daquela voz nesta noite. Eu tenho algumas escrituras anotadas aqui. Vamos voltar a 1 Tessalonicenses capítulo 4. Então ele aponta a voz de arcanjo. E ele diz, aquela era a voz de Cristo, resumindo o parágrafo. Então, veja, e a trombeta de Deus soará, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E os que ficarem vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles, a encontrar o Senhor nos ares. Veja, e assim estaremos sempre com o Senhor. Veja, a mesma voz que convocou João para subir, a mesma voz que disse, João suba, é a mesma voz que convocará a igreja algum dia. Amém? Convocará a igreja. E eu creio que nós estamos nessa hora. Veja, as pragas já estão caindo sobre a humanidade. A fome tem sido chamada. A guerra está bem diante de nós.
o rei do norte tem se levantado, a Rússia. Veja, a mulher de púrpura já está sentada em sua cadeira presidencial nos Estados Unidos. O último dos 3 anjos, Billy Graham, saiu da terra em 2018. E a Bíblia fala que assim que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo do céu. E vemos agora essas sanções econômicas. Vemos que a Terceira Guerra Mundial já está declarada. E há uma bomba, veja, com o nome de USA, Estados Unidos da América. Veja, o profeta deu até o nome da rua onde ela cairia. Veja, esse grande terremoto que afundará Los Angeles e a costa dos Estados Unidos. Vamos lembrar que houve um grande terremoto, quando Jesus bradou e a voz dele soou e os mortos saíram da sepultura. Veja, em alto brado, aquela voz, a voz de um trovão. Veja, as sepulturas se abriram e os santos do Velho Testamento se levantaram e alguns deles andaram pela cidade. Agora essa voz, veja, que está dentro dessa mensagem, está soando, chamando a igreja a essa subida. Então veja, 152, também a mesma voz que convocou João para subir é a mesma voz que convocou a Lázaro para sair da sepultura, a mesma voz do arcanjo. Cristo é a voz do arcanjo. Veja, não a voz audível do irmão Brana, embora é emocionante, santo e temeroso ouvir essa voz, mas não é a voz humana, é a voz que sai da palavra, a voz que soa de dentro dessa mensagem, a voz do arcanjo. Aquela voz de trombeta de Cristo convocou João para subir, a mesma voz convocou Lázaro. Você observou na sepultura de Lázaro? Ele falou em alta voz: Lázaro, sai para fora. Isso o chamou da morte. A mesma voz, quando Cristo estava na cruz, ele clamou em alta voz. Por isso que Apocalipse 10 fala de 7 trovões, a voz de Deus. Veja, um trovão, a voz de Deus, para chamar essa igreja, para sair da terra no arrebatamento. Esses 7 trovões, que nem estão escritos, então disse o profeta, serão revelados naquela hora. Veja, isso trata desse mistério do 7º selo. A primeira parte foi o alarido, a segunda parte é a voz de arcanjo. Irmão, veja, perguntaram ao profeta: Brana, serão aqueles 7 trovões uma mensagem especial que alguém terá para despertar a noiva? Ele disse: não, isso seria acrescentar ou tirar da palavra. Já está tudo lá. Então, dentro das mensagens está esse mistério de sua segunda vinda. Veja, e nós estamos agora na segunda parte desse mistério, porque aqui já está a palavra, e a palavra é Cristo, o verbo. Veja, minhas palavras são espírito e vida. A igreja recebe essa vida através dessa voz, a mesma voz que ressuscitou aquele corpo, aquela igreja de Ezequiel 37. Quando o profeta se levantou e bradou, o espírito de vida entrou naquele corpo e o fez viver. Da mesma forma, então veja, 155 ou 154, aquela mesma voz diz para João: suba aqui e eu lhe mostrarei algumas coisas que estão se preparando para acontecer. Aquela mesma voz que soará quando os mortos em Cristo ressuscitarem. Pois a trombeta, veja, o que é uma trombeta? A voz de Cristo, a mesma que virou e o convocou para subir. Veja, e ele ouviu a voz como uma trombeta. Agora ele disse: suba aqui. Veja, como será a ressurreição? Será num momento, num piscar de um olho, aquela voz de som claro. E ele convocará a igreja, pois ela, veja, ela saiu dela, aquela grande voz de convocação. Deus, ajude-me a ouvi-la naquele dia. Meu irmão, essa hora tem chegado. Que Deus te abençoe, espero que essa conversa tenha ajudado. Deixa aí o seu comentário, eu gosto muito de ler. E veja se sua inscrição está ativa. Se não, aperta aí o sininho para que você continue recebendo esses pequenos áudios diários. Deus te abençoe, até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.